E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender, assim, quando que acontece a política para o senhor, assim? Como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja. A matéria estava escrito o ponto de vista, a seção de cartas aos leitores, né? Tá. Eu não podia fazer, quando eu era militar da ativa, fiz. Paguei um preço por isso e depois resolvi entrar na política. Mas por que o senhor pagou um preço? Porque falou coisa que não poderia Não, ter falado? você não pode, o militar da ativa não pode dar declaração de imprensa, não interessa qual seja o assunto. Ah, é? É regra, não se discute. É mesmo? Não se discute. Então, cometi uma transgressão disciplinar, mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Eu vim candidato a vereador em 1988. Como foi esse convite? Não, eu procurei o partido. Qual partido que era? PDC na época, Partido Democrata Cristão. O partido fez... O Emael? Não. Não é o Emael não era PDC, não. Um democrata cristão, Ele passou a ser depois, foi para esse partido. Tá. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O segundo foi um coronel do Exército médico. E ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí não saiu mais. 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente. Eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornaleiro. Mas eu não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Assinada, né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal. E essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Você tinha qual bicicleta? Barra forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante forte. Pesada, era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí. O responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Assim, obviamente. Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal, é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, essa turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Entendi. Vamos para cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, era, ABC. Era o PT, era o PDT. Certo. Partido Brizola. Tá, e a gente reagia. Tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e CCD. ECD é... Você fala demais. Segundo eles, fala demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Não consigo imaginar o... Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra desde aquela época. Atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado. Treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui falar em democracia. Então eles sempre acusavam os outros do que eles eram. Não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da verdade, na verdade, uma comissão da mentira. Sei. A verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, as suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, eu era um contraponto ali muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes,
indo lá militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita